dia, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, com muita saúde. E vamos iniciar mais uma aula. E a nossa aula de hoje será de história. Nós vamos continuar estudando sobre os povos indígenas do Brasil. Nós já estudamos sobre os tupinambás, os mundurucus, os povos do litoral e também os povos de toda a América. E vamos continuar falando para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre essa cultura, especificamente aqui na nossa região de Mato Grosso do Sul. Nós temos muitos documentos históricos que comprovam que, por cerca do século XVI, cerca de 2 a 4 milhões de indígenas habitavam no nosso país. Isso antes da chegada dos portugueses. E nós já conhecemos esses diferentes povos. Nós falamos sobre os caingangues, os mundurucus, os marajoaras. Nós falamos sobre os povos do litoral e também sobre os sambaquis que eram feitos por esses indígenas do litoral. E nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre essa população indígena. Aqui vocês podem observar que são os povos Gês que habitavam na região sul do Brasil. E eles viveram ali por cerca do século XVI, viviam da caça de animais, eles coletavam raízes e também os frutos, especialmente o pinhão, que é a semente das araucárias. E vocês perceberam que no interior de suas residências, eles faziam fogueiras e também artefatos de cerâmica, para que eles pudessem armazenar a água, o trigo e vários outros produtos que eles utilizavam no dia a dia. Eles escavavam o solo por cerca de 2 a 20 metros e ali eles se protegiam do frio, dos animais ferozes, das baixas temperaturas da região sul, né? E também das tempestades, né? Do mau tempo. Eles habitavam ali na região sul, entre o Planalto e as florestas araucárias. No século XIX, um etnógrafo paranaense denominou esses povos Gês de caingangues. Eles foram denominados por Telêmaco Borba, que é esse etnógrafo paranaense. E hoje os caingangues possuem uma população de 45 mil pessoas e eles ocupam por cerca de 30 terras indígenas que são demarcadas pelo governo. E os caingangues são os povos mais populosos dentre esses povos de língua G. E no ano de 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, porém não teve sucesso, porque os índios passaram a trabalhar muito, até mesmo ser escravizados, começaram a sofrer muitas doenças, eles não recebiam benefícios e assim começaram a reivindicar os seus direitos e por isso o Serviço de Proteção ao Índio foi extinto. Assim que o Serviço de Proteção ao Índio foi extinto no ano de 1967, sendo substituído pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que hoje tem essa responsabilidade de ajudar, de estar protegendo essa população indígena. E antes do século XVI, toda a região litorânea do Brasil foi habitada por alguns povos indígenas. E esses povos, eles caçavam animais e coletavam alimentos vegetais. E a principal dieta desses povos era a base de peixes e moluscos. E essa imagem é o sambaqui. Esses sambaquis eram grandes morros formados por conchas, restos de animais, restos de berbigões, moluscos, ostras, ossos de animais e até ossos de seres humanos foram encontrados ali nesses grandes morros. E essa montanha está localizada na região de Santa Marta, em Laguna, Santa Catarina. Ela é uma montanha composta por conchas e restos de moluscos. E os tupinambás foram os primeiros povos que entraram em contato com os colonizadores. Inclusive, eles lutaram contra esses colonizadores para protegerem as suas terras. E eles viveram na região litorânea, desde os estados do Pará e Maranhão até a região sudeste do Brasil. Nós falaremos um pouquinho sobre os povos indígenas agricultores que habitaram ali na região da floresta amazônica.
E o que mais marcou desses povos indígenas desta região foi a cerâmica. A cerâmica é uma marca cultural importante dos povos que viveram na região amazônica. Essa cerâmica, ela era muito bem feita, produzida com muita qualidade e principalmente demonstrando as características daqueles povos indígenas. A cerâmica marajoara, ela é caracterizada pelo uso de pintura vermelha ou preta sobre o fundo branco. Eles faziam as panelas, os vasos, urnas funerárias, muitas esculturas e assim eles expressavam também a sua cultura social, as suas características. Os povos mundurucus iam em busca dos seus alimentos de acordo com as estações do ano. No período de seca, eles praticavam a pesca. E no período de inverno, eles sobreviviam da caça de animais e raízes e frutos. A base principal de alimentação desses povos mundurucus é a mandioca. Porém, as roças são de 3 tipos: de mandioca, banana e melancia. Aos poucos, os indígenas foram perdendo suas terras, ou seja, sua fonte de vida. Nos últimos tempos, apesar das iniciativas existentes no sentido de proteger os indígenas e preservar suas culturas, a luta pela terra continua sendo uma realidade para muitos povos em todo o território brasileiro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas aqui da nossa região de Mato Grosso do Sul. E esses povos, chamados de Guaranis Caiovás, eles vivem em acampamentos que se assemelham a favelas. Como vocês podem observar, de acordo com essas fotos aí, eles vivem perto dos acostamentos nas BRs, principalmente indo ali para Ponta Porã. Eles sofrem com alto índice de suicídio e são assassinados por pistoleiros que defendem as terras onde eles trabalham para os fazendeiros. E os povos indígenas, eles reivindicam o direito de retornar às terras de seus antepassados. O relatório da ONU declarou que os índios guaranis e caiovás sofrem um verdadeiro etnocídio, pois o Brasil não proporcionou a esse povo o seu bem maior, que é a terra. Infelizmente, muitos povos indígenas ainda não possuem o seu bem maior, que é a terra, a sua principal fonte de vida, a sua principal riqueza. As áreas ocupadas pelos Guaranis Caiovás não chegam a 65 mil hectares, que é pouca quantidade de terra se for comparado ao tamanho dessa população. A briga entre os índios e os fazendeiros tem sido constante. Eles brigam pela posse de suas terras e, infelizmente, nos últimos 12 anos, cerca de 400 guaranis e caiovás morreram por causa disso, pela briga desses territórios. Os fazendeiros querendo proteger as suas terras e os índios querendo também a posse de suas terras e reivindicar os seus direitos por demarcação de terra. E os fazendeiros não respeitam a lei que defende esses índios. Eles acham que eles são invasores e quando esses índios invadem as suas terras, eles acabam assassinando. É um fim muito trágico e infelizmente muitos índios caiovás morreram, perderam as suas vidas por causa dessa luta que tem sido constante. E nós vamos falar agora sobre a Constituição Federal de 1988. No Brasil, quando se fala em terras indígenas, há que se ter em mente, em primeiro lugar, a respectiva definição e alguns conceitos jurídicos materializados na Constituição Federal de 1988 e também na legislação específica, em especial no chamado Estatuto do Índio, Lei número 6001/73, que está sendo revisto pelo Congresso Nacional. A Constituição de 1988 consagrou o princípio de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Essa é a fonte primária de seu direito, que é anterior a qualquer outro. Consequentemente, o direito dos índios a uma terra determinada independe de reconhecimento formal. A
definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios encontra-se no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. São aquelas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No artigo 20, está estabelecido que essas terras são bens da União, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Não obstante, também por força da Constituição, o poder público está obrigado a promover tal reconhecimento. Sempre que uma comunidade indígena ocupar determinada área nos moldes do artigo 231, o Estado terá que delimitá-la e realizar a demarcação física dos seus limites. A própria Constituição estabeleceu um prazo para a demarcação de todas as terras indígenas. 5 de outubro de 1993. Olha só quanto tempo faz que essas terras deveriam ter sido demarcadas. Contudo, isso não ocorreu e as terras indígenas no Brasil encontram-se hoje em diferentes situações jurídicas. E, infelizmente, grandes partes das terras indígenas no Brasil sofrem invasões de mineradores, pescadores, caçadores, madeireiras e poceiros. Outras são cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão ou têm porções inundadas por usinas hidrelétricas. Frequentemente, os índios colhem resultados perversos do que acontece, mesmo fora de suas terras, nas regiões que as cercam. Poluição de rios por agrotóxicos, desmatamentos e muitos outros problemas. O nosso estado de Mato Grosso do Sul possui hoje uma população indígena estimada em 63 mil pessoas, na qual se destacam os Caiovás e Guaranis, os Terenas, os Caduéus, os Guatós e os Ofaié, sendo que os Caiová e Guarani e os Terena apresentam-se com o maior contingente populacional. Os primeiros com cerca de 40 mil pessoas, os Terena com 23 mil pessoas e os Caduéu com uma população que gira ao redor de 1.500 pessoas. E essas são as etnias presentes no nosso estado de Mato Grosso do Sul: Aticum, Guarani Caiová, Guarani Yandeva, Guató, Caduéu, Quiniquinal, Ofaié e Terena. Os Caiová Guarani possuem uma população de 42.409 pessoas. Os Terenas possuem uma população de 23.234. Os Caduéus possuem uma população de 1.358. Os Ofaié, cerca de 61 pessoas, os Guató, 175, Quiniquinal, 141, Aticum, 55, os Camba ainda é um número indefinido, porque não está documentado, e possuem um total de 67.433 povos indígenas que habitam no nosso estado de Mato Grosso do Sul. A questão da terra é de vital importância para estes povos, tendo em vista que todos, sem exceção, constroem seu próprio sentido de pessoa e de mundo a partir da relação com a terra. Em outras palavras, a relação com o território é condição para a reprodução física e cultural destes povos. Olha só como é importante a terra, a sua produção. A terra para esses povos é vida e esses povos merecem por direito as suas terras. E agora é a sua vez de realizar as atividades. Ali na plataforma do Eclés nós temos algumas questões, vocês irão copiar no caderno, deixando algumas linhas para que vocês possam responder. Eu já deixei a indicação da página também, são perguntas bem fáceis, tá ok? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa atividade para vocês, façam com bastante capricho, leiam com bastante atenção
para que vocês possam fixar esse conteúdo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula!